Boa noite, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o filme que a gente assistiu em sala, com o professor Alexandre. Eles não usam black and tie. O filme ele retrata a década dos anos 80, né? Essa época aconteceu a ditadura militar. E a ditadura militar estava aliada aos sindicatos, né? Ele fortaleceu os sindicatos, então, por conta disso, os trabalhadores deixaram de ter vários direitos. Então, estava muito difícil de trabalhar, o trabalhador estava trabalhando muito, ganhando pouco, estava sem direito nenhum. Então, né, por conta disso, os trabalhadores resolveram fazer greve. E estava acontecendo muitas demissões, e o pessoal estava com medo, muitos deles estavam com medo. Então, ao mesmo tempo que tinha muitos trabalhadores a favor da greve, muitos trabalhadores estavam contra a greve. E essas opiniões surgiam até dentro da mesma casa. Era pai e filho que trabalhavam na mesma empresa e que estava tendo essa discordância de opiniões. Então, o que acontece? O filme retrata a história de Tião, que namorava com Maria, que Maria estava grávida e Tião queria casar. Por conta disso, Tião não queria participar da greve de jeito nenhum. Ele queria estar trabalhando quieto para garantir o futuro dele, trabalhando, ganhando o salário dele. Já Maria e o pai de Tião eram totalmente a favor da greve. Então, o que aconteceu? No dia da greve, Tião saiu mais cedo de casa para não cruzar com o pai dele, para não discordar das opiniões. E Tião, ele vai trabalhar. E no que ele vai trabalhar, todo mundo fica contra ele. E no caso, por conta da greve, a namorada dele é espancada, quase perde o neném. O pai dele foi preso. E na hora que ele recebe a notícia, ele vai correndo pra casa pra ver a namorada dele, pra ver se tinha perdido o neném, que tinha acontecido, que ele ficou muito preocupado. Na hora que ele chegou lá, a namorada dele brigou com ele, foi contra o que ele fez, ficou muito brava com ele. E o pai dele também foi contra ele, expulsou ele de casa, falou que ele não era mais aceito dentro de casa. E o Tião ficou sozinho, teve que ir embora, e ele, nesse momento, ele ficou desolado. Então, o filme retrata isso aí, tipo assim, analisando o filme por todo, ele fala sobre a questão da luta de classes, né, em âmbito doméstico, porque, por exemplo, as opiniões foram contras ali dentro de casa. Se o pai dele fosse contra a greve, se a namorada dele fosse a favor da greve, não fosse a favor da greve, no caso não teria acontecido nenhum problema contra o Tião. Mas no caso ali teve uma disputa, né, entre os operários, e no caso o pai e filho eram de opiniões diferentes, então não estava dando certo. E essa disputa ela é uma disputa de classes que vê pontos diferentes das opiniões trabalhistas. O Tião estava vendo o ponto de vista que ele precisava do emprego, ele precisava trabalhar, ele precisava estar ali com a carteira dele assinada. E o pai dele já tinha outra opinião. Ele disse: eu sou contra isso, eu preciso dos direitos, eu preciso dos meus direitos como trabalhador. Então isso teve uma divergência muito grande e foi totalmente drástico na vida do Tião. Então, gente, isso só mostra que quando se tem opiniões diferentes na sociedade, você acaba sendo isolado dela. No caso, o Tião tinha opinião diferente contra a maioria ali do ambiente que ele estava vivendo, então ele foi isolado dela. E isso acontece até hoje. Por exemplo, o pessoal às vezes é contra alguma coisa, sempre acontece alguma divergência, alguma coisa que o pessoal se afasta, e é assim que acontece. É muito difícil ter aquela conversa, aquele vamos chegar nos eixos. Até hoje em dia acontece isso, esse tipo de coisa. Então, de certa forma, gente, o filme ele retrata os ideais, né? Cada um tem uma ideia diferente,
cada um retrata um jeito diferente. E no caso ali o Chan era a minoria, então no caso ele perdeu feio, né? Então o filme vive um drama, né, brasileiro, que, vamos supor, se você não tiver a mesma opinião que a sociedade tem, você será excluído. Se a tua opinião não bater igual da maioria, você será excluído. Ou você se une à maioria, ou você será excluído. Foi o que aconteceu com o Chão na nossa história. Obrigada!